Olá, tudo bem? Mais uma vez é um prazer estar em sua companhia e começa agora o programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e também 190 países pelo canal Europa. E o tema de hoje do nosso programa é o empreendedorismo. O empreendedorismo que cresceu muito durante a pandemia. E como começar um negócio do zero? Será que é possível? Quem vai responder essa pergunta é o nosso convidado, está aqui ao meu lado, né? O Nando Gaspar, que é especialista em empreendedorismo. Primeiramente, queria agradecer a sua gentileza, aceitar o nosso convite para falar desse assunto tão importante, né, Nando? Eu que agradeço, André, é uma satisfação estar aqui, muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando. E realmente é um assunto muito legal, né, sobre empreendedorismo, não só nesse momento que o mundo está vivendo, todo mundo está procurando se reinventar, não só para pagar as contas, mas também por um momento cíclico que o universo está passando de todo mundo buscar as suas raízes, as suas energias, as suas fontes daquilo que move cada um a sua energia, né? É um prazer estar aqui com todos. E, Nando, nada melhor do que a gente começar a falar de empreendedorismo do que contar a história de um empreendedor que começou muito cedo nesse ramo. Você, no caso, né? Queria que você começasse contando a sua história, né? Parece que você começou bem jovem a empreender. Exato. Eu comecei muito cedo a empreender, com 15 para 16 anos. O meu pai, a gente era de uma classe média, né? E aí ele perdeu o emprego e eu fui buscar alternativas, né? Para ajudar dentro de casa. E minha mãe, naquela época, eu lembro que a gente tinha uma poupança. Eu cheguei para minha mãe, fui lá, bati na porta, falei assim, mãe, e aí, tem aquele dinheiro daquela poupança, né? Ela falou assim, então, seu pai não tem mais. E aí ela falou assim, mas eu tenho aqui um dinheirinho guardado, não sei o que, não sei o que. E eu peguei aquele dinheiro, comprei algumas coisas e saí para vender, como se fosse, entre aspas, que as pessoas dizem de camelô. E saí para vender na rua, comecei a vender aquilo e comecei a fazer mais dinheiro. Comecei a participar de feiras livres depois, quando eu tive mais dinheiro, porque você tinha que pagar para ter aquele espaço. E aí comecei a observar oportunidades. E aí falei assim, poxa, mas se eu só participo de feiras, né? Aqui nesse momento de finais de semana, eu consigo vender isso para outras pessoas. E de finais de semana vendia nas feiras livres e durante a semana eu vendia para outros comerciantes. Quem iniciou esse momento de inspiração para mim, enquanto eu estudava e tudo mais, havia sido há anos atrás a minha irmã, porque ela trabalhava com contabilidade, ela estudava e trabalhava num escritório de contabilidade, e para fazer uma grana extra tinha sido um modismo muito grande, aquelas máquinas de tricô automática que faziam tecelagens, né? E ela vendia numa feira, nessas feiras de bebês e tudo mais, e muitas vezes no final de semana ela fazia mais dinheiro do que o próprio salário dela. E eu fui nessa ilusão, vamos dizer assim, sem conhecimento, né? Fazer essas vendas em feiras, artesanatos e tudo mais, e comecei a vender e foi aí que eu comecei a empreender. Mas, como toda vida de empreendedor, a gente acha que é assim, né? Que a gente vai bonitinho, vai fazer dinheiro e tudo mais. Sempre ter sucesso, né? Só que não, né? É assim, né? Totalmente... É igual ter filho, né? Você vai ter filho, você acha que você vai entender tudo e você acredita que está fazendo tudo errado depois. Mas aí você vai na tentativa e erro, né? Aquela linha É uma startup. espécie de filho mesmo. É boa essa comparação, né? Literalmente, porque às vezes o filho está chorando, você acha que ele está querendo comer, não é a comida, você acha que é gases, não é gases, você acha que é a fralda, você acha que é xixi, que é cocô, então você vai na tentativa e erro, né? Então a vida do empreendedor, no meu caso, no início, era assim. Hoje você tem diversos lugares para você procurar ajuda, procurar amparo, que a gente já vai falar disso daqui a pouco, mas foi exatamente assim que eu comecei. E aí, depois, na sequência, momentos para frente, né, eu fiz faculdade, fiz publicidade, depois eu abri uma agência com 20 e poucos anos, tive 12 funcionários, que aí se formou a Estúdio 12, né, que é uma agência de comunicação, que eu tenho ela até hoje. Essa agência eu quebrei ela, há anos atrás eu quebrei ela violentamente, em um valor muito alto. Depois eu cheguei a ter outros tipos de negócio, né? Porque empreendedor muitas vezes ele vê oportunidades, né? E tive compra coletiva,
cheguei a trabalhar com chocolates, diversas coisas, tendo ainda Estúdio 12, né? Então, eu tinha essa empresa, Estúdio 12, tive agência de compras coletivas, tive empresa de chocolate, tive diversas outras coisas. E aí, participei daquela velha estatística do Sebrae, que você quebra 3,6 vezes para dar certo. E, graças a Deus, faz muito tempo, já faz mais de década que eu não quebro. E fui percebendo que existe ali alguns exemplos de repetições que você tem que conhecer e, principalmente, uma coisa muito louca que o brasileiro tem é a seguinte: às vezes a gente vai empreender, começa a fazer alguma coisa, como hoje muitos brasileiros estão iniciando um negócio, e qual que é o principal erro, eu diria assim? Obviamente, todo mundo que vai empreender, todo mundo aposta, e quando você aposta para ganhar, você não aposta para errar. Só que o grande que é, muitas vezes a gente fracassa. Só que nós brasileiros, a gente entende o fracasso como uma coisa muito maior do que ela é. E o fracasso, ele nada mais é do que uma expectativa não alcançada daquilo que você almejava. Então você tem que encarar o fracasso como um aprendizado. Exatamente como uma criança. Uma criança, ela vai tentar ficar em pé, ela cai. Então, ela caiu, doeu. E só porque doeu ela não vai mais ficar em pé? Ela vai tentar de novo. Então, é exatamente isso que acontece no empreendedorismo. Se você vai tentar fazer um negócio e você fracassou, cara, foi uma expectativa que você não alcançou. Então, você para, analisa de fora o que deu certo, o que deu errado, reestrutura suas expectativas e faz de novo. Porque vai dar errado se você continuar fazendo as mesmas coisas e tentar obter resultados diferentes. Aí é burrice. Então você tem que ter o discernimento, porque o que nos diferencia dos animais é exatamente a inteligência. Então vamos utilizar a inteligência ao nosso favor. O que deu errado e por quê? Aí a gente sai um pouquinho de fora, revalida a situação e tenta novamente para ter melhores resultados. Aí você percebe que a roda começa a fluir. Pô, eu fiz isso, não deu certo, eu fiz de outra forma, deu certo. Poxa, vamos melhorar isto. Então você começa a validar dados, validar informações, e aí que vem aquela famosa coisa, né, que a gente estudava e perguntava: nossa, mas para que eu vou usar química na minha vida? Para que eu vou usar física na minha vida? Para que eu vou usar matemática na minha vida? Tudo isso são repertórios mentais que a gente utiliza no nosso dia a dia para aumentar o nosso consciente, para a gente ter criatividade. Porque criatividade todos nós temos. Criatividade nada mais é do que a combinatividade que está aqui no nosso repertório mental. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais repertório você vai ter para se modelar as situações e justamente modificar a sua forma de pensar para sair de forma mais criativa das dificuldades. E aí você enxerga o problema de forma diferente e muitas vezes você se reestrutura muito mais rápido e sai de momentos difíceis de formas criativas. E a crise é incrível, minha gente, porque na crise é onde a gente ganha dinheiro. É na crise onde a gente consegue, sim, fazer as melhores alternativas do empreendedorismo ever na vida, e a gente já vai falar sobre tudo isso que a gente pode fazer. E tenho muitos casos de mentorias que eu apliquei agora na crise e foram onde as pessoas mais performaram. A minha dentista, por exemplo, ela mencionou para mim e falou assim: eu nunca atendi tanto na minha vida quanto eu estou atendendo agora. E aí eu perguntei para ela, falei assim: mas por quê? Você já validou isso com os pacientes, né? Ela falou assim: sabe que não? Eu falei assim: pergunta para eles. E aí ela perguntou, e aí eu falei com ela semana passada, e ela falou assim: por incrível que pareça, sabe por que aumentou absurdamente o número de casos na clínica? Por causa das conferências. As pessoas estão ali na frente da tela e elas estão, olhando nos dentes. Eu sempre brinco, né? Quem alinha os dentes alinha a vida, né? Porque tudo que você ingere vem pela sua boca, né? E eu acredito muito que hoje as pessoas olhando ali e tendo mais essa... a pandemia serviu para a gente olhar para dentro, né? E eu tive um crescimento interno muito grande nessa pandemia, porque eu olhei e tratei na terapia muitas questões e fantasmas do meu passado que tem tudo a ver com o empreendedor.
Porque não adianta você não estar alinhado por dentro que o seu negócio não vai estar alinhado por fora. Então, para você empreender, significa que você precisa ter coragem. E nós brasileiros, o que nós mais temos é coragem. Porque pagar a quantidade de tributos que a gente paga e viver num país como o que a gente vive, nós somos muito corajosos. Então, se você que está aí do outro lado e às vezes você fica naquela indecisão, ou se você acredita que talvez você não tenha tino empreendedor, fique tranquilo, porque eu acredito que você tem esse tino empreendedor sim, porque todos nós nascemos já com uma veia de vendedor, né? A gente já se vende automaticamente no nosso dia a dia. A gente se vende para o nosso namorado, para a nossa namorada, a gente se vende ali em várias situações, né? Então, você se vende naturalmente no seu dia a dia. E se você não se vende, busque um curso de vendas urgente, porque a gente sempre, na hora dessa venda, a gente se entrega e entrega as nossas melhores partes e isso faz parte do empreendedor. Então, pensa aí, puxa aí na sua cachola, porque com certeza na hora que você conheceu o seu parceiro, sua parceira, você se vendeu, você se mostrou o seu melhor. Então, na hora que você mostra o seu melhor, é uma venda. E na hora do seu dia a dia no empreendedorismo também é isso, você está se vendendo. Numa entrevista de emprego você se vende, no seu relacionamento, para os seus pais, para tudo você se vende. Então, puxa esse tino de vendas aí, porque vendas cura tudo e vendas serve para tudo. Então, tudo que você precisa saber é um pouco de vendas e aí a gente puxa as nossas habilidades e os nossos talentos juntando com as vendas. Essa é a magia do empreendedorismo. Olha, Nando, eu gostei de cara da nossa conversa por um detalhe bem específico. Você acabou de falar de se vender. E no momento que eu pedi para você se apresentar, pedisse para você falar, na hora de você se vender, você falou dos seus fracassos. Você salientou, ressaltou as experiências mal sucedidas. E muitas vezes a gente está na internet se deparando com um comercial, principalmente é muito comum hoje, a gente está ouvindo uma música e interrompe com um especialista, um orientador, falando que ele é uma pessoa bem-sucedida e que ele quer dar aquela fórmula para você. Muitas vezes as pessoas não conseguem atingir aquela fórmula, aquele mesmo sucesso aparente dele, e se sentem frustradas. Quando a maior mensagem, a maior lição pode estar no fracasso. E para o empreendedor, contar essas histórias de fracasso ou de projetos que não surtiram o efeito esperado pode ser muito edificante, né, Nando? Exatamente. É bem interessante você ouvir as histórias de fracasso dos outros, porque é ali que está o pulo do gato para que você não faça o mesmo, né? Porque é muito mais fácil você aprender com os erros alheios do que você cometer seus próprios erros, né? Então, é bem interessante porque nos Estados Unidos tem muitas histórias de fuck-up nights, né? Que são aquelas noites de erros que aconteceram. E eles adoram isso, né? Tipo, eles idolatram isso, eles contam os números de fracassos que eles tiveram. E no Brasil fica aquela coisa velada, tipo assim, nossa, eu não fracasso, vergonha, né? Vergonha. E não tem que ter vergonha, não. Nós somos humanos, nós fracassamos, isso faz parte do processo. Você tem que fracassar. Assim, da mesma forma como você vai aprender a andar, você tem que engatinhar. Faz parte do processo. Eu super desconfiaria de uma pessoa que fala, eu empreendi e dei certo na primeira. Eu desconfiaria super dessa pessoa. Ou eu acharia que ela é fake, ou eu falaria para ela, porra, você tem muito dinheiro então, né? Porque você conseguiu apaziguar todos os planos aí que você tinha em mente. Mas o fracasso, ele faz parte. E você não... uma coisa muito legal que eu aprendi foi o seguinte: dentro das startups, e hoje a gente tem que ter dentro do empreendedorismo essa mentalidade de startup, né? R rápido e R barato. Então, quando você vai começar a empreender, pense de uma determinada forma, faça um contrato com você mesmo. Do seguinte ponto, um exemplo aqui. Eu vou abrir uma cafeteria. Legal. Quanto você vai investir nessa cafeteria? Eu vou investir 100 mil reais. Um exemplo, tá? Aqui é só um número fictício. Vou investir 100 mil reais nessa cafeteria. Beleza. Quanto você tem de capital de giro depois desses 100 mil reais? Eu vou ter mais 100 mil, que eu dou um jeito. Eu tenho 50, mas eu tenho mais 50 ali de sei lá, que eu posso arrancar de algum lugar, vender meu carro, fazer alguma coisa. Então, beleza. Vamos deixar isso no papel acordado. Você vai ter 200 mil, 100 mil para investir na cafeteria e mais 100 mil de capital de giro. Por quanto tempo? Vai ser por 2 anos. Beleza.
Então, esse é o tempo que você tem, 2 anos. Se passar de 2 anos e essa cafeteira não estiver se mantendo, para que está errado. Porque você precisa ter um deadline para a sua ideia e um deadline de preço, de custo. Não adianta insistir no erro, né? Não adianta insistir no erro. Porque o que acontece? Quando a gente começa a empreender, a gente fica apaixonado. E quando a gente fica apaixonado pelo nosso negócio, muitas vezes a gente fica cego. Quem não fica cego quando se apaixona? Que alerta importante que você está fazendo, né? Vou te interromper agora. É tão importante isso que ele está falando, que essa importância a gente pode expressar em números. De acordo com o Sebrae, de cada 10 empresas, 8 quebram entre o primeiro e o terceiro ano de vida, ou seja, 80%. Mas por que isso acontece? E como evitar isso? É o que o Nando, nosso convidado de hoje, vai responder no próximo bloco, no segundo bloco do programa Análise Direta. Portanto, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta. E nós voltamos com o segundo bloco do programa Análise Direta, que hoje recebe aqui no estúdio da RIT em São Paulo o Nando Gaspar. O Nando, que é especialista em empreendedorismo. Nós estamos falando hoje como começar um negócio do zero e, mais importante, como fazer para que ele sobreviva. Antes do intervalo, eu lembrei que dados do Sebrae apontam que de cada 10 empresas, 8 quebram entre 1 e 3 anos de vida. Nando, por que isso acontece? Por que esse número tão alto de falências, um tempo até relativamente pequeno, né? 3 anos. Exatamente. Isso acontece por um conglomerado de informações, mas eu vou ser bem cirúrgico aqui no porquê isso acontece, e é uma informação que eu gostaria muito de ter latido logo que eu comecei a empreender. A maioria das pessoas, quando vão começar a fazer, e eu vou jogar aqui um estopim muito bacana, que, minha opinião pessoal, plano de negócios não serve para nada, tá? Se você pensa em fazer plano de negócios, o papel aceita tudo. Eu conheço diversos empreendedores que ficaram ali 2, 3, 4 meses... É utópico muitas vezes, é irreal muitas vezes. Fazendo plano de negócios e, por exemplo, eu tive um amigo meu que fez acabou de abrir um coworking e no papel dele, o coworking dele estava faturando 30 mil. Só que na conta bancária dele está menos 3. Que diferença, né? Que diferença. Então, o que acontece? O papel aceita tudo. Eu sou muito a favor do MVP. MVP é mínimo produto viável, né? MVP é em inglês, mas traduzindo para o português é mínimo produto viável. Ou significa o quê? Você começa a fazer aquilo que você tem até você ter recursos para fazer melhor ainda aquilo que você faz. Então, vamos dizer assim, você pega as suas habilidades, as suas paixões e começa a oferecer para ela no mercado, e aí você começa a validar se aquilo é entregável ou não. Por que 80% das empresas fecham? Qual que é o erro do empreendedor? O empreendedor, ele olha para dentro para depois entregar a solução para fora. Ou seja, eu sou um excelente cozinheiro, então ele começa a cozinhar e ele quer entuchar aquilo que ele sabe no mercado. Então eu vou começar a fazer brigadeiro, e faz brigadeiro e vende no mercado. Praticamente ele quer impor ao mercado o que ele sabe fazer. Exatamente. Então, qual que é o segredo? Preste atenção. Qual que é o segredo de empreender? Olhe para fora e depois você traz para dentro. O que o mercado precisa dentro das suas habilidades? Eu sei cozinhar bem? Olha para fora. Um exemplo, a gente está no meio de uma pandemia. O que as pessoas estão precisando neste momento da área alimentícia? E aí você entende o que o mercado fora precisa, e aí você internaliza com as suas habilidades, com os seus talentos e com a sua realidade o que você pode entregar para o mercado. Aí eu vou te dar um exemplo. Quantas pessoas não tinham, costuravam, eu sou costureira, eu faço isso, faço aquele outro. Por exemplo, uma mentorada que fazia biquínis. E aí, quem que vai na praia se está fechada e a pandemia? O que ela fez? Começou a fazer máscara, porque o mercado demandava. Então, ela olhou para fora, o mercado precisava de máscaras, e ela ganhou muito mais dinheiro do que fazendo biquíni. Muito, muito, muito.
Agora parou, cessou, porque já está todo mundo fazendo máscaras, então o faturamento dela foi reduzindo. E ela já começou a pivotar. Pivotar significa o quê? Remodelar o seu modelo de negócios, a sua necessidade. Segundo Harvard, segundo a Singularity Report, que é a Singularity, é a universidade do Google no Vale do Silício, com a... já vou lembrar o nome dessa outra ferradaça. Eles dizem que nós iremos mudar de profissão a cada 5 anos. E aí você para e fala assim, caramba, Nando, então daqui 5 anos eu não vou estar mais fazendo o que eu estou fazendo agora? Não. Por quê? Porque o mundo está mudando. Em 2013, o que nós fazíamos? Todo o conteúdo de informações da internet, nós pegávamos ele e a gente dobrava esse conteúdo da internet a cada 10 anos. Então, todas as informações que a gente punha lá na internet, ele dobrava a cada 10 anos. A partir deste ano, está dobrando o conteúdo que a gente impõe na internet a cada 24 horas. Que diferença e que velocidade absurda. Muito. Então, humanamente é impossível acompanhar. Humanamente é impossível. Então, existe um espaço na internet, um dark web, que a gente... Um hiato, que a gente utiliza só 3% dos dados que são mineralizados do que tem na internet. Então, se você para analisar, tem muito espaço de trabalho. Então, aquelas pessoas que falam, a máquina vai roubar o nosso espaço. Não vai. Vai ser criado novos espaços de trabalho, vai ser surgidas novas necessidades e a gente está numa geração que é non-stop learning. Você não pode parar de estudar nunca, mesmo para quem é cozinheiro, mesmo para quem é faxineiro, mesmo para quem faz qualquer coisa. A gente não pode parar de estudar nunca. Então, foi aquilo que a gente mencionou no primeiro bloco, que a gente tem que continuar estudando para trazer repertório, para entregar criatividade para você ganhar dinheiro cada vez mais. E vai ter espaço de trabalho para todo mundo ser abundante, crescer e prosperar nos negócios. Então, sempre o grande quê para você sair da estatística do Sebrae é você olhar para fora o que o mercado precisa e aí sim você tenta enxergar com as suas habilidades e talentos como você pode suprir esse ato do mercado, que é aquela velha máxima que enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, qual é o lenço que o mercado está precisando agora? Então, o lenço que o mercado estava precisando nesse momento, meses atrás, era de máscara, mas isso era tipo escancarado, né? Então, entenda com a sua habilidade, com o seu público, com isso, o que o mercado está precisando. E muitas vezes se você fala assim, putz, Nando, mas eu não sei o que o mercado está precisando. Faz um Google Forms, faz umas perguntinhas abertas e manda para o seu grupo de WhatsApp, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. O que eles precisam, o que você pode ajudá-los. A gente vende dor, a gente vende necessidade. Você está suprindo uma necessidade. E aí quando a gente modifica esse padrão de venda, vamos dizer assim, eu vou dar um exemplo agora, por exemplo, de produto e de serviço, né? Para todo mundo conseguir se enxergar ali num modelo de negócio. Quando você vende uma comida, você não está vendendo só uma comida, você está vendendo para a pessoa se você vende um bolo, você está vendendo você está remetendo a pessoa à infância, você está remetendo ela um conforto, um carinho, o valor agregado, né? O valor agregado daquele produto. Exato, Kleber, muito bem pontuado. E se você está vendendo um serviço, vamos dizer assim que você faz tudo, você não está vendendo para essa pessoa só, por exemplo, uma pintura, você não está vendendo para essa pessoa só um furo na parede, você está vendendo para ela qualidade de vida dentro da casa dela, você está vendendo para ela bem-estar, conforto, aconchego. Então, todo mundo pensa quem da cadeia da frente e da cadeia de trás você pode trazer para ajudar você a criar novas percepções de mercado. Teve uma mentorada muito legal, uma nutricionista, que na pandemia, bem no auge da pandemia, ela perdeu todos os clientes.
E aí tu para analisar e fala assim, meu, quem no auge da pandemia vai querer ir na nutricionista, né? Tipo, o mundo vai acabar, nem sei o que está acontecendo, né? Em abril, maio, né? Tava todo mundo em desespero. Estava fadada ao fracasso, então, naquele momento. Ela estava fadada ao fracasso, porque você para analisar, todo mundo trancado dentro de casa. Eu vou fazer o quê? Vou comer, não sei o que vai acontecer amanhã e tudo mais. E aí, o que ela fez? Ela criou um serviço que ela divulgou em toda a internet, que é Emagreça na Pandemia em 28 dias. E ela criou uma parceria com uma pessoa da cadeia da frente e com uma pessoa da cadeia de trás, que é quem? Quando a pessoa emagrece, procura um personal trainer, e a cadeia de trás foi com um chefe de cozinha. E aí, o que ela fez? Ela fechou um ciclo, né? Ela fechou um ciclo. E aí ela chegou com um personal trainer e chegou com um chefe de cozinha, juntou os três e criaram esse método de 28 dias para você emagrecer na quarentena. E aí fez esse curso de R$ 147, juntou mais de 80 pessoas, fizeram um grupo no WhatsApp, ou seja, não gastou dinheiro, a gente não está falando de empreender do zero, não gastou dinheiro, ela só uniu o networking ali, jogou a ideia para 2 pessoas, todo mundo espalhou para suas redes, eles dividiram esse dinheiro e aí ela ensinava as pessoas sobre dicas de nutrição, fazia tabelas conforme cada um e tudo mais. Uma vez, um sábado, era um intensivão com a nutricionista, plantão de dúvidas. No outro sábado era plantão de dúvidas com o chefe de cozinha e no outro sábado com o personal trainer. E durante a semana eles revezavam, que o personal ensinava como você fazer atividades com aquilo que você tem na sua casa, o chefe de cozinha ensinava como você reaproveitar alimentos e ela também trazia dicas, informações, porque as pessoas estavam com ansiedade, as pessoas estavam passando por momentos e descobertas que ela ensinava como você utilizar tudo aquilo que você tem dentro da sua casa, todas aquelas informações, e ela trazia calma, trazia informações, trazia considerações e unia os 3 profissionais, e hoje eles já tiveram mais de 6 ou 7 grupos e eles transformaram isso numa cadeia de produção muito legal. Agora, Nando, tão grave e tão sério quanto esse problema das 80% das empresas que falem nesse período de 1 a 3 anos, é o fato dessa estatística, e você me lembrou isso antes de começar a gravar, tenho que dar o crédito certo, essa estatística se perdurar, se manter há anos. Não é de agora que isso acontece, já vem acontecendo há muitos anos. E qual que é a leitura, qual que é a conclusão que a gente chega a partir disso? As pessoas estão errando e não estão aprendendo com o erro. Talvez isso seja pior até do que a própria falência. Exatamente. E eu acredito, e eu sempre menciono isso em todas as palestras que eu dou, eu não acredito em concorrência, eu acredito em parcerias. Concorrência é a mentalidade do século passado e o coronavírus veio trazer uma mudança de século para a gente. Você que é empreendedor, pequeno empreendedor, acredite em parcerias, principalmente em quem você chama de concorrente. Eu sou multiempreendedor, eu tenho uma rede de coworking e de co-livings, que são moradias compartilhadas, e dentro do meu coworking, os principais, quem mais me indica são os meus concorrentes. Então, todos os coworkings que abrem na minha região, eu faço questão de ir conhecer o dono pessoalmente, tomar um café com ele e ele ir no meu escritório também, tomar um café comigo e a gente troca boas práticas. E aí o que a gente faz? Quando o meu coworking está cheio, eu indico para ele e aí o cliente entrando para ele, ele me paga o primeiro mês do cliente que ele recebeu, como se fosse um aluguel, né? Como se fosse uma imobiliária, né? A imobiliária recebe sempre o primeiro mês e o cliente fica dele, e vice-versa. Se ele me indica o cliente porque ele está cheio, eu pago para ele o primeiro mês. Parceria bacana, né? E é uma parceria ganha-ganha. Parceria é isso, minha gente, é ganha-ganha. E aí, se você for no seu concorrente, vamos dizer assim, ou no seu competidor, que eu gosto mais dessa palavra, e ele não for aberto a essa parceria, deixa ele para lá, porque ele tem uma mentalidade chucra, ele tem uma mentalidade antiga, old fashion, ele não está aí para estar junto com você nessa jornada. Deixa ele para lá e vá fazer parcerias com pessoas que estão
nessa vibe sua que querem crescer juntas. Porque hoje todo mundo está se aliando, todo mundo está se juntando. E é essa mentalidade de crescer junto que você tem que ter. E aí eu uso isso em todos os meus negócios e é a melhor estratégia que você pode pensar em ter. Então, pense nisso. Crie parceiros e não concorrentes. E o Nando falou agora em buscar parceria. E muitos empreendedores vão à falência, quebram, justamente por não procurar a ajuda certa. Muitos pensam que estão sozinhos e não sabem que tem empresas e profissionais especializados em dar essa orientação. E é sobre isso que o Nando vai falar no terceiro e último bloco do nosso programa. Não perca, então, que é uma dica muito valiosa. Voltamos então com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, que é gravado no estúdio da Hit TV aqui em São Paulo. Tem como convidado aqui ao meu lado o Nando Gaspar, que é especialista em empreendedorismo. Nando, no último bloco eu tinha lembrado que muitas empresas vão à falência, quebram, porque não buscam a orientação correta. Às vezes até se acham autossuficientes e às vezes não conhecem também, acham que estão sozinhos. E esse é um dos lemas do seu negócio, né? Quando a gente acessa a sua página na internet, está lá, você não está sozinho. E eu queria que você desse o sentido mais amplo, a explicação mais ampla para esse você não está sozinho. O que pode ser feito para o empreendedor? Exatamente. A gente, quando bem lembrado isso, porque dentro do primeiro bloco, quando eu mencionei que eu já quebrei várias vezes, foi exatamente isso, né? Há muitos anos atrás, a gente não tinha toda essa orientação que a gente tem hoje, né? Tanto da Associação Comercial, do Sebrae, quanto diversos outros grupos de networking que você tem hoje, que você traz essa sensação de pertencimento e também esse lance de você criar parcerias com pessoas que são competidoras do mesmo segmento que você, te edifica a você trazer essa sensação de você ter trocas, né? Não só trocas de fornecedores, mas trocas de ideias, trocas de boas práticas, e isso é uma das coisas que eu criei dentro da Conexão Empreendedora. A gente começou a criar movimentos desde 2014, onde eu presidi grandes grupos de networking em São Paulo, e aí eu comecei a criar esse movimento dentro da associação comercial, e onde eu trouxe grandes palestrantes, e dentro desses movimentos de palestras que já passou Luísa Trajano, Conrado Adolfo, já passou também, nossa, teve tanta gente importante dentro disso que eu nem lembro agora, mas a gente já impactou mais de 200 mil pessoas. E dentro de todo esse conglomerado, a gente criava a rede de networking e ensinava as pessoas a fazerem pitch. Mas era um pitch onde as pessoas elas tinham que se conectar. E não era só de você vender o seu jabá, porque a gente brincava que a gente não queria gavião. A gente queria pessoas que se unissem em prol do mesmo objetivo. E dentro disso, qual que é o grande diferencial? Quando o empreendedor ou o empresário ele está ali se conectando com outra pessoa e ouvindo literalmente as necessidades da outra pessoa, mesmo que ele não precise daquilo nesse momento, ele criando uma conexão com outro empreendedor, ele pode indicar aquele empreendedor a médio e longo prazo, desde que ele crie um vínculo, um rapport e uma intimidade com aquele outro empreendedor. Então, isso, além de ampliar a rede de relacionamento dele, vai fazer com que ele crie também novas percepções e também ajude ele dentro daquela primeira premissa que a gente mencionou de ampliar o seu repertório mental e faça com que ele crie novos objetivos. E dentro desses grupos, né, dentro desses cafés que a gente cansou de fazer para mais de 400 pessoas, tinha esse momento de troca. E eu sempre gostava de modificar os pits, que os pits não era só para vender peixe. Só quero te fazer uma interrupção até para ser didático para o nosso telespectador que está acompanhando aí pelas redes sociais, pela televisão, pitch. Pitch, em inglês, é lançamento. E é uma prática nova, muito associada, relativamente nova, né? Muito associada a startups, que significa apresentar, se apresentar para o mercado, apresentar a empresa. Então, se você ainda não conhecia esse termo, é uma dica aí para procurar o Nando aí, porque é um termo que
relativamente novo e é mais ou menos isso que eu falei, né? É se apresentar o seu negócio em buscas de parceria. Por isso que é o lançamento, é lançar o seu nome, o seu negócio no mercado. Exatamente. A gente brinca assim, imagina que de repente você foi num dentista e aí você está pegando o elevador e aí você encontra com um empresário que você quer super falar com ele, né? E aí você tem aquele momento do elevador para falar do seu negócio, Ótimo. mas sem vender o seu negócio, né? Porque você tem que deixar ele curioso e aguçado para marcar um café depois. Isso é um pitch. É você vender o seu negócio sem necessariamente vendê-lo. Você só vai deixar a pessoa aguçada e curiosa para querer saber mais. Lançar a ideia. Legal. Exatamente. Pode continuar, então. E aí a gente, muitas vezes nesses momentos de rodas de pitch, a gente também fazia com que a pessoa falasse sobre a dor dela. Porque muitas vezes a dor dela, por exemplo, a minha dificuldade é que eu não estou conseguindo trabalhar muito bem as minhas redes sociais, eu não estou conseguindo trabalhar muito bem as minhas vendas. E aí a gente fazia o momento inverso, que alguém da roda tinha que ajudar a necessidade do outro. E nessa de ajudar a necessidade do outro, o que acontecia? Era você trabalhar a vulnerabilidade. Porque quando você está trabalhando a vulnerabilidade é onde as pessoas mais se conectam. E aí, dentro da Conexão Empreendedora, a gente criou grandes amigos de pessoas que se conectaram pela vulnerabilidade e estão juntas até hoje. Criou-se sociedades, criou-se grandes negócios, criou uma série de coisas. Esse trabalho vai além da parte técnica, administrativa, empresarial. É humana mesmo, é psicológica. Porque, na verdade, pessoas compram de pessoas, não é empresas que compram de empresas. Hoje eu sou mentor da FAAP, do Sebrae e da Associação Comercial, mas não é, por exemplo, só para citar um exemplo, não é a FAAP que contrata a Conexão Empreendedora, é a Alessandra que contrata o Fernando. Então, são pessoas que estão ali conectando com pessoas, né? Porque são reputações que estão sendo zeladas, né? E aí, por causa desse trabalho que a Associação Comercial me chamou para ser mentor do Fórum de Jovens Empreendedores, e aí hoje eu me tornei o coordenador geral do Fórum, e aí eu fui para a CONAGE, que é a esfera nacional, que é a Confederação Nacional de Jovens Empresários, que aí a gente traz leis, a gente agora vai ter um congresso em Foz do Iguaçu no próximo mês, e a gente faz muitas coisas para dentro do âmbito legislativo e nacional de leis para microempreendedores, e dentro da Associação Nacional, da Associação Comercial, que saiu o MEI, que saiu diversas leis para o empreendedor, e agora a gente está pleiteando o imposto único, que saiu o feirão do imposto, que saiu o impostômetro, que saiu uma série de coisas que auxiliam o pequeno empreendedor. É tudo iniciado dentro desses movimentos, que são todos voluntários, ninguém ganha nada por isso. É uma paixão que vem de dentro assim, e você fala, cara, eu consigo movimentar, eu consigo impactar, eu consigo ajudar as pessoas, e isso realmente não tem preço. Agora, dentro dessa filosofia humanizada de gestão, uma atitude ou uma iniciativa merece louvor até e muito destaque, que é a inclusão social. E é um dos pilares que você defende, que você implanta no mercado e que tem feito sucesso, inclusive nos lucros, né? Queria que você falasse disso também. Exatamente. Praticamente todas as empresas, elas que trazem uma inclusão de PCD dentro dos seus negócios, elas aumentam até 33% o lucro e o faturamento das suas empresas, porque esses profissionais, eles são muito capacitados. Então, você que está aí do outro lado, que está assistindo, que é um empreendedor, que é um empresário, eu paro e te pergunto, quantos profissionais pretos você tem dentro do seu negócio e quantos profissionais com PCD você tem dentro dos seus negócios? Porque eles são pessoas super qualificadas e são pessoas que muitas vezes entregam mais do que o combinado. E eu vou ser muito sincero e vou falar isso pela primeira vez em rede pública. Se eu estou minha secretária está fazendo entrevista para contratar alguém para o meu escritório e na reta final ela fala, Fê, eu estou em dúvida entre fulano e beltrano, eu nem olho o currículo, eu pergunto quem é nordestino e quem é preto. Se tiver um branco e um preto, eu falo, escolhe o preto. Se tiver um branco e um nordestino, eu falo, escolhe o nordestino. Porque são pessoas que são muito capacitadas, que elas entregam mais do que o combinado e são pessoas que ajudaram a construir São Paulo. Então, eu tiro carta branca, eu
sou apaixonado por pessoas que realmente dão o sangue, por pessoas que fazem mais do que o combinado, e eu apoio e digo para você, empresário e empreendedor que está nos assistindo agora, contrate pessoas pretas, contrate pessoas PCDs, contrate mulheres para liderança, porque está faltando isso e são pessoas que realmente valem a pena estar ao nosso lado e que realmente o mercado de trabalho precisa e faz parte, sim, de você dar o primeiro passo. Nosso programa vai chegando agora, né, ao final, e a conclusão que eu chego é que um programa é muito pouco para você. Você já está convidado para voltar aqui, porque ainda tem muito assunto que a gente poderia falar. Esse meio é muito rico e a sua gestão humanizada é um diferencial, sem dúvida nenhuma. Te parabenizo aí pelas palavras, pelo exemplo. E deixa esses últimos minutos aí para você deixar os seus contatos, falar mais um pouquinho do seu trabalho. Quem quiser te procurar, como deve fazer, principalmente suas redes sociais, que hoje, né, é fundamental a gente divulgar. Maravilha, obrigado. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, né, minhas redes sociais todas são Nando Gaspar, da Conexão Empreendedora também todas são Conexão Empreendedora. E quem quiser conhecer mais do projeto novo, que é SOS Empreendedores, a gente está entrando para a segunda temporada agora, é sosempreendedores.com, que é da Associação Comercial de São Paulo. E convido você também a vir se aventurar no mundo do empreendedorismo. E minha última palavra para você que está nos assistindo é: não deixe que o dinheiro seja o único empecilho para fazer você ficar parado onde você está, porque o primeiro passo vem daqui e o segundo passo vem da sua paixão. Olhe para fora, veja o que o mercado precisa, entenda as suas habilidades e dê o seu show, porque você nasceu para brilhar. O mundo tem 7 bilhões de pessoas que dariam qualquer coisa para estar no seu lugar, ter o seu conhecimento para dar as suas habilidades e fazer o mundo brilhar. Então venha e faça o que você saiba fazer, porque você tem capacidade e você tem conhecimento. Comece e depois vai aprimorando. E com essas palavras aqui fantásticas, né, do nosso convidado de hoje, realmente muito interessante essa entrevista e contagiante até, eu diria. Por isso eu convido você, assista de novo essa entrevista, ou você quer assistir outras entrevistas também muito boas que aconteceram aqui, é só acessar as nossas redes sociais, pelo Facebook, /programa Análise Direta, ou então pelo YouTube no canal HIT Notícias. E você também pode entrar em contato com a gente, mandar sugestões e até críticas pelo WhatsApp. O número, lembrando, né, que nosso programa é transmitido para todo o Brasil e mais 190 países pelo canal 1 Europa. Você que está fora do país, coloca aí 5511 99224 7760. Repetindo, 5511 99224 7760. O programa Análise Direta fica por aqui, mas continue ligado, porque aqui você sempre tem um especialista renomado falando de um tema muito importante para o seu dia a dia.